Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje vimos coisas maravilhosas. Evangelho de Lucas 5, 17 a 26. Queremos refletir hoje. Estamos aí já na segunda semana do Advento. Hoje é segunda-feira. E o episódio de hoje é aquele relato onde Jesus está numa casa e existe um paralítico que seus amigos levam até Jesus para que ele o curasse. No entanto, chegando na casa, o texto diz o seguinte, que não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Nessa primeira parte aqui a gente já percebe, queridos irmãos e irmãs, a importância de ter amigos que conhecem Jesus, né? E que nos levam para Jesus. Imagino que esses amigos aqui já tinham experimentado, de alguma maneira, pela palavra ou por algum fato, o impacto das palavras e da ação do poder de Jesus em suas vidas. E aí eles estão justamente fazendo aquilo que é o que o Evangelho nos diz. De graça recebei, de graça dai. E eles estão fazendo isso com afinco. Eles estão indo motivados de tal maneira que, motivados aqui com certeza pelo impacto que o Senhor causou neles, pela fé que eles tinham em Jesus, que chegando em frente à casa, eles não desistem diante do obstáculo da multidão. Eles são resilientes, para usar uma palavra que se usa muito hoje. Eles são resilientes, eles não desistem, muito pelo contrário, eles se motivam e ainda são criativos e ainda são audaciosos. Porque não vendo lugar, o que eles fazem? Eu vou para aí, não vai dar, vamos voltar outro dia, não tem jeito. Não, eles não murmuram, eles têm um foco, eles conhecem o poder de Jesus, eles sentiram o cheiro de Jesus, eles sabem quem é Jesus. E o que eles fazem? Resolveram o problema. Vamos subir no telhado. Parece fácil, né? Mas imagine, irmãos. Primeiro que não é a casa deles, é a casa de um desconhecido. Depois, com um paralítico. Veja, são resilientes, criativos, ousados. Isso porque conheceram Jesus. Isso porque foram impactados com a palavra do Senhor, com o poder dele em suas vidas. E aí o paralítico está lá diante de Jesus. E o que Jesus diz para ele? Diz o seguinte, olha, levanta-te e anda. É isso que Jesus disse? Não foi isso que Jesus disse. Primeiro Jesus disse, olha, os teus pecados estão perdoados. E aí a gente imagina como que o paralítico não ficou. Gente, eu vim aqui para andar. Com esse negócio de perdoar os pecados, tudo bem. E é interessante, né? Paralítico, coitadinho, né? Jesus viu, coitadinho, será mesmo? Tinha pecados, né? A gente pode pensar assim, fulano, assim, não precisa não, já sofreu. Não, nem sempre, queridos irmãos e irmãs, a pessoa idosa, a pessoa que está passando por um sofrimento, não tem um pecado ali, algo que ela precisa reconciliar com Deus. Então, Jesus vê primeiro essa parte, não é? E Jesus perdoa os pecados, mas ele está lá esperando, porque de repente os fariseus começam a murmurar contra Jesus. Sempre os fariseus. Mas, irmãos, se bem que eles aqui, os escribas e fariseus, eles têm razão pela pergunta que eles fazem, né? Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? De fato, só Deus pode perdoar os pecados. No entanto, Jesus estava ali como Deus e eles talvez ainda não tivessem percebido, não tivessem aberto o coração para essa verdade. Mas o interessante, queridos irmãos, enquanto isso, como se diz por aí, né, enquanto esse BO todo aí acontece, o paralítico está na gente, ou aqui no chão. Será que ninguém está me vendo aqui? Essa discussão que não acaba mais. Mas que Jesus estava provendo o melhor, estava fazendo o melhor para ele. Jesus sempre nos dá mais do que ele nos promete, como diz a palavra, não é? Então, o que acontece? Olha o que o texto diz. É interessante porque o ceticismo dos escribas e fariseus é que moveu Jesus a fazer este milagre.
Olha o que Jesus diz. Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega teu leito e vai para casa. Veja, irmãos, veja aí, o ceticismo move Jesus a fazer a cura. Às vezes é a fé, aqui é o ceticismo, né? Parece estranho, mas é isso, não é? O ceticismo deles moveu Jesus a fazer. Mas por quê? Aqui nós temos que contextualizar. A prova de que Jesus perdeu os pecados é incontestável. Se eles não aceitam que Jesus de fato é Deus, é porque, irmãos e irmãs, e um dos piores pecados é o coração fechado, o coração que não se abre. Esse é complicado, porque Deus não invade, Deus não arromba, não é? Então veja, por que Jesus falou isso com eles? Por que Jesus fez um milagre? Porque para o povo judeu, na época, o que eles pensavam? Todas as enfermidades eram consequência de um pecado, não é? E a paralisia daquele homem paralítico ali, com certeza era, para eles ali, era consequência dos pecados. Então Jesus aproveita a oportunidade e diz, então tá bem, para que você saiba que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, vou dizer para ele, levanta-te e anda. E Jesus disse, levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. Ele pegou, andou e foi embora. Então veja, irmãos, Jesus ali fazendo o milagre, ele mostra que todos nós também necessitamos do perdão. Não é porque a pessoa está com uma enfermidade que aquilo já está sendo, vamos dizer assim, já está purgando os seus pecados. Nem sempre é assim. Algumas pessoas têm isso, o sofrimento vai fazer, ou vou doar alguma coisa para a igreja, eu vou fazer esse bem para que meus pecados sejam perdoados. Não, a gente não compra o perdão de Deus, é graça. O que eu preciso que Deus quer de mim é a riqueza de um coração arrependido. É isso que agrada a Deus. A riqueza de um coração arrependido. E nós podemos fazer isso também procurando um sacerdote para confessar. Para que também possamos dizer assim, hoje vimos coisas maravilhosas. A absolvição do pecado traz isso para nós. Busquemos, pois, sobretudo nesse período do Advento, preparar os nossos corações através de uma boa confissão. Procure nas redes sociais, com certeza você vai achar em diversos canais aí roteiros para uma boa confissão. E que você também possa cantar e glorificar a Deus por suas maravilhas. Um grande abraço.